A paz de Deus, a toda querida Irmandade, uma boa tarde, meu seguidor, meus ouvintes no canal da YouTube. Meu vídeo de hoje, querida Irmandade, eu senti de contar uma obra, querida Irmandade, que para mim marcou aquele dia. Glória a Deus nas alturas do céu. Querida Irmandade, tempos atrás, querida Irmandade, já tem bastante anos, aconteceu essa obra. Veio um pessoal, uns jovens para trabalhar aqui, eles passaram nos concursos, trabalhar de segurança. Glória a Deus nas alturas do céu, aonde que tinha um jovem que tinha um pai que era operador na cidade de Montes Claros. Não me lembro agora no momento qual o bairro que o servo de Deus atendia. Glória a Deus nas alturas do céu. Mas o servo de Deus era cooperador. E ali que ele Irmandade veio, o nome dele é seu João, irmão João. Irmão João veio para visitar o filho aqui, que ele ficava trabalhando. Glória a Deus nas alturas do céu, santo é o nome do Senhor. E ele era o filho caçula, ele sentia muita saudade. E veio passar final de semana, ficar até uma semana aqui, ele, a esposa, a serva de Deus, aqui junto com o filho dele, trabalhava aqui. Glória a Deus nas alturas do céu. E ali que ele Irmandade, o que acontece? Aí quando dava a tardezinha, nós ia fazer visita, mas o irmão João, aleluia Jesus. Eu me lembro como hoje, nós fomos fazer a visita na casa de uma cunhada minha, glória a Deus nas alturas do céu. E o irmão João contou para nós, querida Irmandade, santo é o nome do Senhor, que fez me lembrar de tudo do meu passado também. Santo é o Senhor, da minha criação, da onde que eu vim também, glória a Deus nas alturas do céu. E ali o irmão João contando para nós que ele era fulião, dava época da dezembro, vivia da roça, igual nós mesmos, igual no meu tempo também, e como até hoje. Querida Irmandade, aí dava essas épocas dos feriados, dos dias santos, santo é o Senhor, e ele era benzedor, ele era uma pessoa muito procurada do povo. Glória a Deus nas alturas do céu. E ali, querida Irmandade, e ele disse que chegava essa época que a roça dele morria no mato, porque o povo não deixava ele limpar a roça, chamando ele para foliar, ou chamava ele para outra coisa na divulgação dele, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas do céu. Eles moravam nas ondas rurais, querida Irmandade, longe da cidade. E ali, querida Irmandade, chegou um dia que Deus enviou um servo de Deus que residia na cidade de Montes Claros para anunciar esse irmão João, levar a palavra de Deus. O irmão foi, anunciou ele é uma pessoa bem calma, muito educado. E aí o servo de Deus anunciou a palavra de Deus, foi por revelação de Deus. Ele recebeu aquele recado de Deus, mas só que ele não tinha tempo para ir na igreja de forma nenhuma. Glória a Deus, por causa da divulgação que ele cuidava. E ali, querida Irmandade, passou um ano, o servo de Deus contou para nós, o mesmo servo de Deus voltou lá de novo. Glória a Deus nas alturas do céu. E falou, seu João, e hoje justamente está inteirando um ano. Eu vim de novo, o Senhor tornou a mandar. O Senhor não foi, né, seu João? O Senhor mandou eu aqui de volta. Ele falou, olha, moço, é porque o povo me empata. Bem que não sai do meu coração esse convite, mas eu não tenho tempo. Santo é o Senhor. Que a esposa dele falava, João, nós vamos morrer de fome, João. O povo não deixa você limpar a roça, santo é o nome do Senhor, a roça morria no mato, querida Irmandade, passava necessidade. Glória a Deus. Ele falou, o servo de Deus falou para ele assim, olha João, seu João, olha, Deus tem um mensageiro dele, existe o mensageiro de Deus, como ele estava lá, ele era o mensageiro do Senhor, que Deus usou dele como um mensageiro para levar a palavra. Deus tem um mensageiro dele, e o inimigo também tem. Você não fala nada com ninguém que você vai na igreja. Você fica quietinho, você faz seu plano entre você e Deus. Marcou o dia que tinha o culto. Final de semana, era o culto 2h da tarde, num lugar por nome Angico. Santo é o nome do Senhor. Eu nunca fui nesse lugar, querida Irmandade, mas eu vejo muito falar, que fica próximo a Montes Claros esse lugar.
Isso tem muitos anos. Glória a Deus nas alturas do céu, mas eu acho que não mudou o nome desse lugar, não. Eu acho que existe ainda esse lugar. E ali que a Irmandade, servo de Deus, falou com a esposa. Ela chama Maria. Olha, Maria, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ficar quietinhos, não vou falar para ninguém que eu vou nessa visita. Que eu fiquei com dó do irmão, sair de longe para anunciar para mim. Vamos lá ver como é que é esse movimento desses crentes. Aleluia, Jesus, santo é o Senhor, glória a Deus. Ura, lá, massa lá, ia cantar, Jesus. E ali, que era de Irmandade, a esposa dele falou, tá bom, João, pode ir. Aí, o que é que ele fez? Foi na roça, arrancou umas raízes de mandioca, para fazer o lanche, para cozinhar as raízes de mandioca, pôr no embornalo. 2 horas da manhã, antes das 2, a serva de Deus, a irmãzinha, a esposa, levantou, cozinhou essa mandioca, fez um cafezinho para ele, pôs num vidro, uma dose de café, arroiou essa tampa. E um dia antes, querida irmã, voltando atrás um pouquinho, ele se ajeitou a sandália, que antigamente, eu lembro que foi do meu tempo também de criança, sabe o que é calçar nada, chinelo de pena. Só meu pai que tinha um chinelo de pneu, mas para nós ele não fazia nada para nós pôr no pé. Glória a Deus. E ali, querida Irmandade, ele contou aquilo e ficou tudo no meu coração, porque já passei também por isso. Ele disse que pegou uma sandália de pneu, o povo de primeiro falar é precata. Pegou essa sandália de pneu e se ajeitou, cortou um pedaço de couro de boi, pôs a correia, fez um nó por cima bem ajeitado, porque era muito longe que ele tinha que viajar, aleluia, para chegar no culto. Lá massa lá, é Jesus, nesse lugar, nessa roça, o nome Angico. Santo é o Senhor, e ele morava muito distante. Saiu 2 horas da manhã, com essas raizinhas de mandioca cozida dentro de um bornal, esse vidro de café, aleluia. Quando estava faltando meia hora para chegar nesse lugar, que era o culto, ele andou muito, muito mesmo, saiu 2 horas da manhã para chegar 1h30 da tarde, nesse lugar para assistir o culto. Que ele chegou, que é de Irmandade, ele lanchou na estrada, comeu essas raizinhas de mandioca, esses pedacinhos de mandioca, tomou um cafezinho, chegou lá, tá lá, a congregação era uma palhoça assim de pindobra, muito arrumadinha, glória a Deus, e aqueles banquinhos, que é a Irmandade, aquela fileira de um lado e do outro, as irmãs tudo coberta com véu, dando glória para o Senhor. Os irmãos também de terno, gravata. Do outro lado, dando glória a Deus. Salamá, salaia. Mesma coisa eu estou enxergando, servo de Deus contando tudo para mim e para as irmãs que acompanhou ele, nós tinha prazer de estar junto dele para ele contar a obra para nós. E ali, querida Irmandade, ele chegou, o porteiro pegou ele para a mão, pôs ele no banco da frente. De vez em quando ele dava uma olhada, de um lado e do outro, e observava, povo, tudo na comunhão, só dando glória a Deus. Ele olhava para o outro lado, os irmãos, glória a Deus, salamá, salaia. Aí ele observou entre ele e Deus, ele contou para nós, se um povo desse não ir para o céu, do jeito que eu tô, é que eu vou? Não vou não, desse jeito? Eu estou observando isso aqui muito diferente, porque da onde que ele, a coisa que era para ele era muito apertado, marcava as festas para ele ir, ele disse que era assim, Irmandade, glória a Deus nas alturas do céu, tinha que ter uma sala do baile, a outra sala de um truque de baralho, que tinha que jogar baralho e gritar, também já... Tenho visto também essa parte que Deus me tirou também, foi dessas coisas assim, de participar, que era a mesma coisa eu estar enxergando. Glória a Deus nas alturas do céu. Olha que Deus é bom na nossa vida. Lá, massa lá, é Jesus. Glória a Deus nas alturas do céu. E a outra, pros folião, né? Cantar e se divertir. Mas aquilo ali, tudo era uma diversão, né, querida Irmandade? A pessoa tá ali, eles acham assim, tudo, né? Vamos chegar até onde que o servo de Deus contou. Da onde que Deus tirou ele, santo é o Senhor. E ali, querida Irmandade, ele
já saiu daquele culto, já saudando o servo de Deus com a paz de Deus. Lamassalaia, Jesus. E falou com o servo de Deus, como que eu faço que é muito longe para mim seguir essa religião? Porque daqui nunca mais eu saio. Ura, lamar, cantar, Jesus Santo é o Senhor, aleluia. Ele era um servo de Deus muito humilde, querida irmandade. Ele já dorme no Senhor. Glória a Deus, aleluia. Não sei se a irmã Maria também, se ela ainda existe, mas que já tem bastante anos, glória a Deus. Mas para Deus não tem nada difícil, tenho certeza que os filhos, glória a Deus, um dos jovens que era o que trabalhava aqui, glória a Deus, nas alturas do céu, ele entrou na banda, na parte da segurança, na cidade, glória a Deus, nas alturas do céu, ficou aqui pouco tempo, glória a Deus, nas alturas do céu, ele era muito mimado do pai e da mãe, glória a Deus, quando os pais iam embora, ele ficava chorando, santo é o Senhor, e a gente dava carinho para ele, santo é o nome do Senhor, tudo formou nos quartel, tudo era segurança aqui, veio uns 5, e aqueles que não serviam a Deus ainda, era como se fosse tudo evangélico, nós acolhia todo mundo, porque nós tem amar nosso próximo, né, querida irmandade, dava carinho de mãe, glória a Deus, nas alturas do céu, dava alguma coisinha diferente para eles, aleluia, Jesus, eles ficaram aqui trabalhando no quartel aqui, umas pessoas excelentes, muitos deles casaram aqui com as jovens daqui, só o filho dele que não, ele ficou mais pouco tempo aqui, mas foi uma obra muito bonita, glória a Deus nas alturas do céu. Aqueles que não serviam a Deus ficaram tudo evangelizado, glória a Deus desse irmão João, glória a Deus nas alturas do céu. E ele atendia aquela irmandade, num bairro lá de Montes Claros. Não estou me lembrando se é no Vilagem, aonde que é em Montes Claros, que esse irmão João atendia. Deixou saudade, glória a Deus nas alturas do céu, já dorme no Senhor. O Senhor tirou ele do engano, das coisas que achava que tudo é certo, é assim mesmo. É Deus aqui que entra e faz a obra na nossa vida, como Deus fez na minha também. Glória seja dada o nome santo do Senhor. Muito gratificante, querida irmandade, esse testemunho, essa obra, porque marcou, querida irmandade. Santo é o nome do Senhor. Eu peço desculpa a uma seguidora que me pediu para mim contar uma obra do artesanato, mas eu já estava com esse testemunho, glória a Deus, quando eu ouvi o comentário, eu já estava com esse testemunho, porque é muito gratificante, santo é o nome do Senhor. Quantas vezes eu falava da minha religião e eu não saio, mas quem manda em nós é Deus. Quem deu o fôlego de vida para nós? É o Senhor, Lamassalaia. E quem Deus tem plano de salvação, Deus arranca da onde que tiver e põe nessa fileira santa, põe no caminho do Senhor para servir a Deus em novidade de vida. Ura, Lamá, cantar, Jesus. Glória a Deus nas alturas do céu. Nós não manda em nós. Quem manda em nós é o Senhor. Glória a Deus. Tem muitos que ainda tá nessa mesma rotina, que acha que consegue fazer as coisas, que daqui eu não saio. Não sai se Deus não quiser. Se Deus querer, se o nome tiver escrito no livro da vida, passa o que passar. Glória a Deus. O Senhor chama nesse santo caminho, põe para dar glória ao nome do Senhor e põe para contar a obra para nós. Glória a Deus nas alturas do céu, como o irmão João contou. Glória a Deus. Edificou muito. Esse testemunho eu apalpei, eu assisti ao vivo, que eu saí, mas o irmão João, glória a Deus nas alturas do céu, para evangelizar, porque ele tem o dom de evangelizar, tinha, glória a Deus nas alturas do céu, as pessoas, como esse dia, a minha cunhada ainda não era crente. Daquele dia em diante, a palavra de Deus entrou no coração dela e Deus chamou ela também nas águas do Santo Batismo. Esse é meu testemunho de hoje, querida irmandade, é meu vídeo de hoje, que o Senhor me fez saber de contar. Glória a Deus nas alturas do céu. A obra que eu presenciei, o servo de Deus contar para nós, tudo na sala contando. E o nome de Deus está sendo glorificado. A paz de Deus a toda, querida irmandade. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Até mais.